Olá, eu sou o Felipe e esse é mais um Café com História. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro que mudou a minha vida. E não é exagero, um livro que mudou a minha vida. Orientalismo, do Edward Said. Para começar, eu tenho que dizer por que ele mudou minha vida, né? E eu tenho que dizer que esse livro, assim, realmente mudou minha trajetória, mas mudou minha trajetória profissional, o que acabou também fazendo com que mudasse totalmente a minha vida pessoal. Eu tinha na época uns 20 e poucos anos aí, uns 23 talvez, e tinha me formado na faculdade com 21, estava ali já 2, 3 anos lecionando, trabalhando bastante, rodando esse interior de São Paulo e dando aulas, mas não tinha na época nenhuma perspectiva de fazer uma pós-graduação. Eu não tinha feito iniciação científica durante a minha trajetória na universidade, estava sem contatos com os professores, não tinha nenhum projeto de pesquisa, nada disso. Com 23 anos mais ou menos, eu havia passado então no concurso para ser professor da rede estadual de São Paulo, e com isso eu passei a ter um pouquinho mais de tempo na época, eu me lembro, né? A gente tinha que fazer um curso de formação e ganhamos uma bolsa para isso. Aproveitando então esse aporte dessa bolsa e o tempo que eu ia ter disponível, eu passei a me aprofundar em algumas leituras para tentar um projeto de pós-graduação, de mestrado no caso. Nessa época eu vinha estudando muito o ensino de história, que é o que eu tenho por especialidade até hoje, né? E vinha lendo muito, né, autores que pesquisavam a questão dos livros didáticos de história. Embora eu não soubesse o que eu fosse realmente pesquisar, eu sabia que era uma coisa ligada ao ensino de história. Por acaso, eu comprei esse livro, né, na época acho que no Submarino, que é uma edição ainda, inclusive uma edição de bolso da Companhia das Letras. Comprei esse livro por acaso, já depois de várias vezes me deparar com ele, né, comprei e comecei a leitura sem nenhuma pretensão. E cara, foi realmente incrível, porque eu fiquei extremamente encantado com esse autor, com o modo dele de escrever, né? O orientalismo, ele fala então do Oriente, né? Essa coisa que não existe, e como ela foi criada então, uma ideia, né, de Oriente que só existe aqui para nós ocidentais, né? Lógico que o Brasil não é aquele Ocidente puro, né? O Ocidente que o autor trata aqui é o Império Francês, o Império Inglês e o Império Americano, tá? Então esses três blocos, digamos assim, acadêmicos, né, que criaram uma certa visão de Oriente e que é espalhada, né, para outros países, inclusive o Brasil. Agora, o Edward Said encanta demais a sua escrita, né, porque é muito perspicaz. É um livro que ele puxa, né, toda essa construção de Oriente lá desde os persas, né, que são os primeiros bárbaros, entre aspas, aí, né, porque os gregos viam os persas como bárbaros. Então, a primeira linha, a primeira fronteira que define o que é Oriente e Ocidente está ali, então, na Grécia Antiga, separando a Grécia da Pérsia. E essa fronteira vai ser redefinida, retraçada a todo momento, né? Depois com os romanos, depois com a cristandade, depois com o Islã sendo circunscrito à ideia de Oriente, né? Mas não é só o Islã, né? A gente inclui depois de um tempo a Índia, até mesmo o Egito. Então é toda uma geografia, digamos, política e imaginária, digamos assim, né? Envolve muitos os aspectos literários da construção cultural, digamos assim, a construção literária, que é muito interessante, todo esse trabalho que o Said faz. Ele conhece demais a literatura mundial, é um cara que é extremamente erudito, né? Morreu já há alguns anos, mas deixou uma obra fabulosa, e esse livro aqui é realmente fantástico. O Said, ele não é historiador, né, de formação, ele é um crítico literário, né, uma pessoa especializada em estudos literários, mas faz história com maestria. Então, a todo momento ele vai mostrando então, essa construção do oriental como um tipo diferente, como um tipo, né, diferente do ocidental e, digamos, não só diferente, mas pior que o ocidental. Até no ponto de culminância desse orientalismo, que é a constituição então de cadeiras, né, universitárias, de disciplinas universitárias, na França, na Inglaterra principalmente, mas depois nos Estados Unidos e outros lugares, sobre o Oriente, né?
E aí talvez o ápice disso tudo seja a obra do historiador francês, né, o Ernest Renan, que não era também só historiador, ele era um grande filólogo, crítico literário e tal. Enfim, o fato é que ele escrutina então toda essa produção dos chamados orientalistas que atuavam não só nas universidades, mas lá nos gabinetes de curiosidade, né, e também na literatura, né, Flaubert, grandes escritores aí, grandes nomes, né, das letras francesas, inglesas, também americanas, foram, né, e investiram nesse assunto do orientalismo. De modo bem assim resumido, é você construir uma visão simplificada e estereotipada do oriental segundo um modelo que existe no Ocidente. Então o oriental ele é sempre lascivo, né, sensual, ele é sempre irracional no sentido de não ter ciência como tem os ocidentais, ele é sempre meio que místico, tá? Ele é sempre supersticioso, ele é sempre atrasado. O oriental aparece então com uma série de características que se contrapõem ao ocidental, moderno, civilizado, racional, científico. E isso passa por várias ideias, né? Por exemplo, do despotismo asiático, né? De que os asiáticos e os orientais são incapazes da democracia, coisas desse tipo, tá? E que vão sendo aplicadas, né, ao longo dos séculos, sendo redefinidas fronteiras, né, quando convém. Hoje, que o Japão, por exemplo, é uma potência, né, científica, tecnológica, social, inclusive, né, com índices excelentes de IDH, o Japão ele não cabe dentro desse Oriente aqui dos orientalistas. Tá? Uma questão diferente. Tá? O livro ele não fala muito de China e Japão também, é bem verdade. Tá? Fica mais a questão do Oriente Médio, da Índia e tal. Mas é muito interessante como essa fronteira do que é oriental, do que é exótico, ela é retraçada a todo momento e redefinida segundo uma lógica ocidental. Então, isso é muito importante a gente entender, essa é a principal sacada aqui do livro do Edward Said. Ele passa por grandes nomes, né? Dante Alighieri, né? Então, o que o Dante vai dizer dos muçulmanos, né? Ou mais especificamente de Maomé, né? Que está lá um dos últimos círculos do inferno, né? Poucos, então, pecadores poderiam ser piores do que Maomé na visão do Dante Alighieri, né? Um grande escritor italiano da Renascença. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, quero acabar por aqui, mas antes tenho que acabar de contar a história, porque esse livro mudou minha vida. Como eu disse, eu vinha me preparando com relação a temas do ensino de história, vislumbrando um possível mestrado no futuro e tal, mas me faltava um tema. Eu queria estudar ensino de história e já estava me encaminhando para essa questão dos livros didáticos, mas me faltava um tema ainda, alguma coisa mais palpável. Ler essa obra do Said me ajudou então a chegar num tema, que foi estudar o Islã e a forma como ele era representado nos livros didáticos brasileiros. Naquele momento, parecia um tema até bastante inovador, não tinha, né, você não encontrava facilmente outras pesquisas do mesmo estilo. Tá? Eu demorei muito tempo, só depois lá de 2, 3 anos já que eu estava pesquisando bastante, para encontrar trabalhos de pesquisadores brasileiros que tivessem feito a mesma coisa. Encontrei 2 que fizeram antes de mim, o João Bertolini e a Ana Gomes de Souza, e o terceiro já era o meu, mas encontrei vários trabalhos produzidos na Europa, nos Estados Unidos e tal, sobre o mesmo tema. E fazer o mestrado não foi só uma experiência transformadora do ponto de vista acadêmico, mudou muito a minha vida, a minha rotina também, né? Até do ponto de vista pessoal. A primeira coisa é que eu tive que sair do interior e morar em Guarulhos, né? Eu fiz mestrado na Unifesp e fiquei alguns meses morando lá em Guarulhos. Depois eu consegui conciliar entre viagens e tal. E o fato de estar fazendo mestrado na Unifesp me abriu portas profissionais também. Ainda durante o mestrado eu fui convidado para assumir a coordenação pedagógica de uma escola, a cidade de Lutécia, que é uma cidade próxima a Assis, que é a cidade onde eu nasci e morei, mas que eu nunca tinha colocado os pés. E em Lutécia eu conheci minha esposa, né? Acabei que fui ficando por aqui, fiquei alguns anos, hoje não trabalho mais aqui, mas continuo morando aqui já desde 2015, né? Eu vim trabalhar em Lutécia pela primeira vez em 2012. Em 2015 eu mudei para cá e agora 2021 ainda continuo aqui. É uma trajetória de vida que se alterou bastante graças ao mestrado, graças às portas que foram abertas a partir da leitura desse livro
do Edward Said. Então, se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha, dá um like, compartilha, ajude o nosso canal a crescer e também fique de olho lá no nosso site escolahistoria.com. Eu estou oferecendo um curso de produção de mapas históricos ilustrados lá pelo site. É isso e até mais.